E agora, então, nós vamos começar os 3 ciclos, começando o primeiro ciclo, tampando a narina direita com o dedo anular, com a base pressionada pelo indicador. Inspira pela narina esquerda todas as bênçãos dos Budas na forma de uma luz azul. E expira todo o ar do lado direito, purificando o canal branco ligado às emoções da raiva. Sente então todo o lado direito do corpo. Agora nós vamos fazer do outro lado, purificando então o canal vermelho, ligado às emoções do apego, incluindo medo, insegurança. Agora nós inspiramos pelas 2 narinas e expiramos pelas 2 narinas, purificando o canal central azul, ligado à ignorância, à delusão, confusão. Agora então sente todo o centro do corpo. Repousa por uns instantes, sentindo todo o corpo. Então, nessa meditação de Vajrasattva, inicialmente o praticante visualiza um assento de lótus sobre a coroa da sua cabeça. Sobre esse assento de lótus tem um disco de lua branco e radiante. E sobre esse assento, olhando para frente, está Vajrasattva. Essa imagem que eu estou compartilhando. Vajrasattva é a corporificação do poder de purificação de todos os Budas. Ele tem uma face, 2 braços. Seu corpo é branco, radiante, simbolizando a pureza de todos os Budas. Na mão direita, na altura do peito, ele segura um Vajra, que simboliza a grande compaixão. Na mão esquerda, ele segura um sino, que representa a sabedoria.
Compaixão e sabedoria são como as duas asas de um pássaro, que precisam trabalhar em união para que a iluminação seja atingida. Seu corpo é adornado com várias joias reluzentes e ele está usando vestes de seda. Ele tem uma aparência jovial que simboliza o grande poder de ação. Sentado na postura de lótus completa, com grande compaixão, ele presta atenção em mim. E agora, sustentando essa visualização, mais importante que a visualização, sustentando a presença de Vajrasattva, nós então fazemos essas preces de refúgio, prostração, todas essas preces que estão agora projetadas aqui na tela. No Buda, no Dharma e na Suprema Comunidade, eu tomo refúgio até a iluminação. Pelo mérito da minha prática de generosidade, assim por diante, possa a iluminação ser atingida para benefício de todas as criaturas. A todos os Budas dos 3 tempos, ao Dharma e à comunidade suprema, eu me prostro com um número de corpos equivalente ao número de átomos que existem no mundo. Assim como Manjushri e os demais fizeram oferendas aos vitoriosos, da mesma maneira faço oferendas aos seres de realização, aos protetores e aos seus filhos. Desde esse tempo sem princípio, nos ciclos de renascimento, nesta e em outras vidas, engajei-me sem saber em atos prejudiciais e fiz com que outros fizessem o mesmo. Arrebatado pelas fantasias ofuscantes, me regozijei em tais atos. Reconheço essas faltas e as confesso sinceramente aos protetores. No oceano de virtude de cultivar a mente que traz alegria a todas as criaturas vivas e pela ação que beneficia os seres vivos, me regozijo com grande alegria. Com as mãos em prece, eu rogo que os Budas das 10 direções acendam a lâmpada do Dharma para as criaturas vivas envoltas na escuridão do sofrimento. Com as mãos em preces, eu rogo para que os vitoriosos que decidiram atingir a liberação não deixem que as criaturas vivas fiquem nessa cegueira, mas permaneçam por incontáveis anos. Então agora, sustentando a visualização de Vajrasattva sobre o topo da nossa cabeça, nós visualizamos então a sílaba Hum no coração de Vajrasattva, sobre um disco de lua brilhante. A sílaba Hum está de pé, voltada para frente, sobre um disco de lua no coração de Vajrasattva. O mantra de 100 sílabas está na borda do disco de lua, no sentido horário. E de cada uma das sílabas flui uma fonte de néctar branco. Cada uma das sílabas produz seu próprio som e irradia luz. Então, nós fazemos o seguinte pedido. Ó abençoado Vajrasattva, por favor, remova e purifique todas as negatividades, obscurecimentos e preceitos mal guardados, de mim mesmo e de todos os seres sencientes.
Em resposta à nossa prece, o Hum no coração do Vajrasattva emite raios de luz que purificam as ações negativas e obscurecimentos de todas as criaturas, que então fazem oferendas para agradar aos Budas e seus filhos. Toda a sabedoria de todos os seres iluminados se reúne na forma de luz que se infundem com o Hum, que brilha ainda mais, que glorifica e empodera Vajrasattva. Agora, então, sustentando essa visualização, nós recitamos o mantra das 100 sílabas, ou, se vocês preferirem, só ouçam a recitação durante um tempo. Imagine, enquanto nós recitamos o mantra, que o néctar preenche todo o coração do Vajrasattva, transborda no coração de Vajrasattva e penetra pelo topo da nossa cabeça. Penetra o nosso canal central, penetra todo o nosso corpo. À medida que ele vai limpando o nosso corpo, todas as negatividades, obscurecimentos, todos sendo eliminados para a terra, que se abre e absorve todas as negatividades. Assim, nosso corpo vai sendo completamente preenchido pelo néctar de Vajrasattva. Om Bendra Sato Samaya Manupalaya Bendra Sato Tinopa Dijatidro Me Bhava Sudo Kayo Me Bhava Subho Kayo Me Bhava Anurato Me Bhava Sarvasate Me Jayasa Sarva Karma Sutame Siddhantiyam Kuro Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagatam Brahmami Mantam Brahmabhavu Ma Samaya Sadhu. Om Bendra Sato Samaya Manupalaya Bendra Sato Tinopa Dijatidro Me Bhava Sudo Kayo Me Bhava Subho Kayo Me Bhava Anurato Me Bhava Sarvasate Me Jayasa Sarva Karma Susame Siddhantiyam Kuro Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tathagatam Brahmami Mantam Brahmabhavu Ma Samaya Sadhu. Om Bendra Sato Samaya Manupalaya Bendra Sato Tinopa Dijatidro Me Bhava
me bhava sarva siddhi me jayasa sarva karma sutame chitanjiyam kuro ha 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 ho bhagavan sarva tathagatam brahmame munsam brahma ma samaya sadhu Om Bendra Sato Samaya Manupalaya Bendra Sato Tino Pati Jati Me Bhava Sudo Kayo Me Bhava Subho Kayo Me Bhava Anuroto Me Bhava Sarva Sate Me Jayasa Sarva karma sutame siddhantiyam kuro ha 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 ho bhagavan sarva tathagatam brahmame munsam brahma samaya sadhu Om Bendra Sato Samaya Manupalaya Bendra Sato Tino Pati Jati Me Bhava Sudo Kayo Me Bhava Subho Kayo Me Bhava Anuroto Me Bhava Sarva Siddhi Me Jayasa Sarva karma sutame chitanjiyam kuro ha 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 ho bhagavan sarva tathagatam brahmame munsam brahma ma samaya sadhu Depois da recitação do mantra, o praticante então recita as seguintes frases. Graças à ignorância e à delusão, eu quebrei meus preceitos e fiz com que eles se degenerassem. Ó Guru e protetor, seja o meu refúgio. No Senhor que sustenta o Vajra, o ser da grande compaixão, o Senhor dos seres, eu tomo refúgio. Então Vajrasattva responde: ó filho da família, suas ações negativas, seus obscurecimentos e preceitos degenerados foram todos purificados e eliminados. E ao falar isso, Vajrasattva se funde em nós. E nosso corpo, fala e mente se tornam inseparáveis do corpo, fala e mente de Vajrasattva. E agora então nós repousamos nessa união de corpo, fala e mente com Vajrasattva.
Agora, então, nós dedicamos os méritos desta prática, pelos méritos que reuni, por todos esses atos, que todos os seres que sofrem sejam libertados do sofrimento. Meu corpo e todos os meus prazeres, minhas ações virtuosas dos 3 tempos, eu ofereço sem qualquer apego, para suprir as necessidades de todos os seres vivos. Como a terra e os outros grandes elementos, e como o espaço, que eu possa ser a fonte para todas as necessidades dos seres sencientes, para os incontáveis seres sencientes. Amor, espero que não tenha ficado muito atrapalhada aí. Eu devia ter terminado, talvez, a tradução direitinho aqui, antes de... Mas é uma forma, pelo menos a gente já viu como a prática é, né? Ela é simples, assim, né? É uma prática que pode ser até mais simples, porque o mantra de 100 sílabas, ele é complicado, né? Ele é complicado e também tem uma parada de pronúncia, que o Alan Wallace se pega, e daí eu fico também sofrendo, porque, por exemplo, né? Não sei se vocês repararam, mas eles, nessa recitação do mantra, eles falavam Bendra-sattva, né? Não se fala Bendra-sattva, né? Vajra, muitas vezes, se fala Benza, né? Mas não se fala Bendra-sattva. Então, ela se briga com isso. Ele fala justamente como eu escrevi naquele texto para vocês lá. Vajra-sattva, Samaya, Manupalaya, né? Depois eu posso falar do jeito que ele fala. E no fim ele tem esse a romper, que o Alan se coloca também, né? Então vou mandar tudo descritinho. Mas a prática é assim, né? A gente imagina o Vajrasattva como sendo esse poder purificador, né? De todos os obscurecimentos, tudo que nos impede, né, de enxergar a nossa verdadeira natureza, né? E daí, mais importante do que visualizar, o Alan Wallace diz, é justamente sentir a presença, né? Desse poder purificador dos Budas, né? E daí, à medida que a gente recita o mantra, que pode ser o Vajrasattva Hum, não precisa ser o de 100 sílabas, pode ser Om Vajrasattva Hum. Simples assim, né? A gente pode recitar um Om Vajrasattva Hum, Om Vajrasattva Hum com mala, né? Enquanto a gente recita, a gente imagina que esse néctar de purificação está preenchendo o nosso ser. E tudo que não presta, que nem a gente estava falando semana passada, o Thiaguinho estava falando também, que a Lama Tsering também fala isso, né? Tudo que não serve mais para nós sai do nosso corpo pelos orifícios baixos, pelos países baixos aqui, né? Penetram na terra e são absorvidos pela terra, né? Na forma de água suja, escorpião, aranha. Eu não gosto muito dessa parte, para ser bem sincera. Eu prefiro só sentir o néctar, sabe? E deixo o resto que se aconteça sozinho, né? Mas eu gosto de sentir o néctar de Vajrasattva preenchendo todos os nossos seres. Assim, isso eu acho uma delícia. Então você repousa, né? Deixa. Do mesmo jeito que a gente recebe as 4 iniciações, depois o Guru Rinpoche se funde, né, com o nosso corpo, a gente se funde com o Vajrasattva. Aí tem uma traduçãozinha, mais ou menos, assim, do mantra, que é bem mais ou menos também. Sempre é mais ou menos, né? Tradução de mantra. Mais ou menos assim. O voto de Vajrasattva deve ser guardado, né? Vajrasattva fez esse voto de ajudar todos os seres a se purificar, a se livrar do escurecimento, negatividade. Esse é o voto de Vajrasattva, né? Faça com que eu possa permanecer firmemente em sua presença, ó corajoso detentor do Vajra. Alegre-se comigo, expanda sua presença em mim, conceda-me o seu amor. Anurakto me bhava, conceda-me o seu amor. Uma delícia isso. Vajrasattva, me ame. Confirme todas as ações virtuosas e transforma-me minha mente em bem-aventurança. Ó exaltado, Vajra dos seres sencientes, não me abandone até que eu tenha a mesma natureza do Vajra. Grande ser, permaneça presente conforme o seu próprio voto. Tá mesmo assim. É mais ou menos, você não prometeu? Então agora
Me ajuda aí, né? Mais ou menos isso. Então, essa é a prática de Vajrasattva, conforme ensinado pelo Geshe Rappen, professor do Alan Wallace, né? Então, como eu tinha comentado, né, tem muitas formas, né? Essa prática tem muitas versões, assim. E primeiro cuidado quando a gente faz qualquer prática de sadhana é ver se essa prática precisa de iniciação ou não, né? Eu lembro que quando eu pedi pro Lama me ensinar uma prática de Vajrasattva, ele me ensinou justamente essa porque ela não requer iniciação. E geralmente as deidades que aparecem com sorte, elas geralmente são visualizações que requerem iniciação. E essa visualização, que inclusive foi o Darcy que me mandou, essa imagem de Vajrasattva aqui, né? Ele não tá com a consorte, né? A gente pode usar essa imagem. Eu vou mandar para vocês esse vídeo que tem a recitação do mantra. Vocês vão ver que a imagem do vídeo é uma imagem com consorte, então a gente não usa essa imagem. A gente usa essa visualização do Vajrasattva sozinho, né? É sempre mais seguro, assim. Tá bom? Tudo bem? Então, quem tiver vontade, né, de fazer essa prática, de jeito nenhum que é indispensável, assim, né? Mas quem tiver vontade, né, de fazer uma prática assim, foi dessa forma que o Lama me recomendou. Beleza? Tudo isso porque na página número, deixa eu ver, 3, né, do texto que a gente está estudando, tem um tópico que é purificando ações negativas, né? E aí o comentário do Gyatso Rinpoche é sobre a prática de Vajrasattva, né, que é uma das formas de purificar. Outra forma de purificar seria simplesmente liberando, né? Liberando qualquer sensação de alguma coisa negativa, né, que está na nossa mente. Seria simplesmente estabelecer a mente em estado natural. Esse também é uma forma de purificação, sabe? É claro que o Vajrayana tem todos esses recursos aí, né? Mas uma forma muito, muito direta de purificação é simplesmente surgir, a aflição mental surge e a gente não responde. Simples assim. Isso é uma purificação também, né? Então, cada vez que surge uma aflição mental e a gente não responde, a gente está purificando porque a gente está deixando de responder. Simplesmente por isso, né? Cada vez que a gente responde a uma ação negativa e manifesta aquilo, né, em corpo, fala e mente, a gente está reforçando a marca. E cada vez que a gente não responde, a gente está enfraquecendo a marca, né? Então, o fato de uma negatividade surgir na nossa mente não significa que nós estamos acumulando karma, né? Se a gente se engaja e age com base naquilo, obviamente, né? Mas se não, ela vai perdendo a força só pelo nosso não engajamento, só de a gente exercer a liberdade, né? Então, a rigor, a prática de estabelecer a mente em seu estado natural é perfeita, né? É uma prática de purificação direta, né? Mas é bom que a gente tenha essa consciência também, né? Sempre que a gente toma consciência do que está acontecendo, aquilo ganha outro sentido, na verdade, né? Então, se a gente tem consciência que cada vez que surge qualquer aflição da mente, né? A gente não responde, não reage com base naquilo, a gente está purificando aquele karma que surgiu, né? Quando surge, ele tá, é como se fosse um convite, né? Vem, vamos reforçar o karma, né? Cada vez que a gente diz não, a gente está enfraquecendo aquela marca, né? Beleza? Então, vamos seguir. A gente está, então, nesse segundo item, né? Desenvolver atitude de entusiasmo diante das adversidades. A gente viu como cultivar o espírito de emergência, né? Ou a bodhicitta em resposta à adversidade. Usar a adversidade como um lembrete para a gente cultivar a bodhicitta, né? Para a gente cultivar essa vontade de se libertar do samsara de uma vez por todas, né? O espírito de emergência que o Lama fala. Usar as adversidades para tomar refúgio, né? Usar a adversidade para dissipar a arrogância,
Né? Falar, isso acontece comigo também. Não estou livre. Quem sou eu para estar livre? O Tenzin Wanga falou muita coisa engraçada. Ele é muito engraçado, o Tenzin Wanga, né? Então, tem a ver com esse negócio de dissipar arrogância. Ele falava assim, quando a gente pensar, como é que ele pôde fazer isso comigo, né? Como é que uma pessoa pode fazer isso comigo? Ele falou, claro que podia! Quem que você pensa que você é, né? Para que isso não aconteça com você, né? Onde que está essa proteção, né? Essa superioridade aí? Que as coisas não podem acontecer contigo, né? É muito engraçado. Daí também tinha esse item purificando ações negativas, que a gente falou então dos 4 poderes, né? E da prática de Vajrasattva. Um outro item que era regozijando-se na virtude, né? De olhar, de usar a prática da virtude como um antídoto, né? Para usar justo o oposto, né? Tenzin Wanga também falou disso, né, nesse fim de semana. Vai misturando todos os mestres. Mas no fim eles falam sempre a mesma coisa, né? Tenzin Wanga fala que é o sofrimento, né? Qualquer sofrimento, qualquer ação negativa, né? Qualquer ação negativa não, qualquer sofrimento, né? Nas mais diversas aparências, assim. Eles são a porta para o cultivo do oposto, né? Porque a gente pensa se isso não faz sentido, né? Ele estava falando, no vídeo que eu estava ouvindo, ele estava falando de culpa. Ou de vergonha, mas no inglês eles têm esse sentido de blame, né? Não é bem no sentido de se envergonhar, de fazer alguma coisa e depois ficar com vergonha, fiz tal coisa. É mais no sentido de baixa autoestima, sabe? Alguma coisa que não se dá valor, não se achar que não é digno, que não merece, sabe, tal coisas, mas nesse sentido, né? Então ele estava falando disso aí, culpa e vergonha nesse sentido. Ele falava que isso é justamente a porta para o oposto, para a gente cultivar a qualidade oposta, né? Porque muitas vezes a gente só reconhece o oposto pelo oposto, né? Então quer dizer o seguinte, por exemplo, às vezes a sensação de não ter valor nos ajuda a imaginar como seria tendo valor, né? Então, da culpa, como seria se perdoando daquilo, né? Do que foi feito. Ajuda a gente a ver o outro lado da margem ali, naquele mesmo eixo, né? Muito interessante essa abordagem do Tenzin Wanga. Então, se regozijar na virtude é uma coisa que ajuda a purificar as negatividades. Já o Gyatro Rinpoche, ele já falava não só de se regozijar na virtude, mas praticar as virtudes, né? Como um antídoto para as adversidades, assim. Então aí entra todas aquelas práticas de salvar bicho, salvar a vida salvar a vida de animais, para ir purificando esse nosso karma com relação à morte, né? Matar, né? Que a gente sempre tem uma pegada, né? Nossa existência, o simples fato de a gente existir já comer alface já matou um monte de bicho, né? Então, a gente tem sempre esse karma de matar, né? Então, praticar a virtude é também nesse sentido. Daí, o último que a gente leu a semana passada, que a gente estudou, foi cultivando a compaixão, né? Refletindo sobre o modo como os outros sofrem, né? O sofrimento dos outros seres que tem por aí. Puta, se a gente olhar direito, né? É infinitamente maior que o nosso. Né? Então, a gente usa a nossa própria dor para imaginar o que outros seres não passam, né? E cultivar a compaixão assim. Se é que a gente não tem coragem de olhar, né? Eu tenho pouca coragem de olhar, assim. Eu devia ter mais coragem, sabe? De ver. Mas eu não consigo muito ver mesmo, sabe? Sofrimentos muito brutais, assim. Aquilo me faz muito mal. Mas eu preciso desenvolver o músculo da compaixão, viu? Porque tem coisas que eu não aguento. Mas seria uma prática, né? O Alan que faz isso. Ele ia assistir em TV, jornal, filme, às vezes. Porque filme, ele fala, filme é filme, né? Mas aquilo pode acontecer, né? Com outros seres. É um exemplo, assim, do que pode estar acontecendo com outros seres. Né? O tipo de sofrimento que os seres estão sujeitos por aí. Mas eu não tenho muita coragem de fazer isso. Deveria ter mais. Bom, agora, por enquanto tudo bem? Alguém gostaria de comentar alguma coisa?
Vocês vão me deixar falando sozinha a noite inteira. Gê, boa noite. Oi, Mônica. Fala, amor. Então, essa situação de... sempre tive a mesma reação que você ao sofrimento, né? Mas quando a gente está envolvido naquele mundo mesmo do sofrimento, a gente sofre menos, entendeu? A gente consegue ajudar mais do que, por exemplo, a gente aqui nesse momento. Nós, assim, olha, eu olhar o sofrimento de pessoas passando por violência em alguma comunidade, eu sofro mais aqui, olhando de fora da bolha, do que exatamente lá. Se eu estivesse lá, eu estaria sofrendo também, mas estaria com mais força para ajudar. Pode ser. Mas é que a gente tem uma etapa anterior, né? Que é a de não se perturbar, né? Então, eu não sei, eu tenho coisas que eu não consigo assistir, né? Me perturba muito, né? Então, seria bom a gente treinar esse não se perturbar, sabe? Porque isso vai ser olhando para a televisão, vai ser estando no meio da bolha. Imagina, se eu me perturbo vendo a televisão. Isso é uma coisa que eu não aguento, é ver animal maltratado. Eu não aguento ver. Eu tenho ódio de quem posta essas coisas no Facebook, que faz você enxergar. Teve essa história do Carrefour lá, que eu nem sei como foi direito, porque eu passo correndo. Mas eu não consigo nem olhar aquela imagem, assim, sabe? Então, eu acho que isso a gente precisa realmente treinar. O não se perturbar, né? A gente não vai poder fazer nada. Óbvio, né? Quando a gente está vendo alguma coisa acontecendo, assim. Mas o não se perturbar é uma parte muito importante, né? Da prática da compaixão, né? Eu acho que assistir é mais difícil. Você acha? Eu acho que assistir é mais difícil do que você estar ali na lida. Quando você está na lida ali, é difícil também, mas só que é mais fácil. Não sei explicar para você. Há um sofrimento, entendeu? Mas assim, você está fazendo alguma coisa. Agora, quando você está assistindo, é aquela coisa sua mesmo, né? Mas olha só, tem uma questão aí, é o seguinte, ó. Quando a gente está no meio da confusão, às vezes a gente tem que agir, né? Tem que fazer alguma coisa. Não necessariamente se fazer alguma coisa é a melhor resposta, né? Porque tem etapas anteriores que a gente pode ser que pule. E justo porque a gente não aguenta, né? Justo porque a gente não aguenta, justo porque a gente queimou etapa, né? A gente faz coisas, assim, a partir de a gente mesmo não aguentar. Você entende? Tem uma ação que brota da compaixão mesmo, né? E tem uma ação que brota do nosso próprio desespero de não aguentar aquela situação. Então, eu acho mais fácil realmente fazer isso. Também acho mais fácil. O que não é fácil é que não tem nada a ver com o tempo, né? Não estou dizendo que demorar... Não acho que, assim, demoraria, sei lá, a ação não seria imediata. Às vezes pode até ser uma ação imediata, a partir da compaixão verdadeiramente, né? Mas são lugares diferentes. A ação que a gente toma frente a um sofrimento qualquer, por impulso, como se a gente estivesse querendo se livrar daquela situação, né? É mais rápida e tem menos sabedoria. Pode ser que tenha menos sabedoria, sabe? Porque não sai do lugar certo. Do lugar... É claro que eu tô falando assim, hipoteticamente, né? Porque as coisas se misturam, né? Mas olha, eu lembro e tem coisas que a gente só vai ser capaz realmente de fazer quando tiver desenvolvido sabedoria mesmo, né? Por exemplo, eu lembro uma história que o Dzonsa conta, né? Que aí, claro que é para os Dzonsa da vida, né? Mas que ele conta uma história de um monge que tava tentando se matar, né? Ele tava pulando num precipício, assim. Aí o mestre lá assistindo, deixando, né, aquilo acontecer, deixando o monge se atirar, né? Aí vai um monge um pouco mais graduado, assim, né? Mas ainda não, né? Um mestrão, assim, mas um monge mais graduado, assim, um bodhisattva do quarto bhumi, assim, mais ou menos, sai correndo e não deixa o monge se matar. Aí o mestrão, o Buda, fala assim esses bodhisattvas mirins, eles são terríveis. Porque justo naquele momento, aquele ser lá que ia pular do precipício, ia queimar um monte de karma dele, assim, ia se resolver a vida. E o Bodhisattva não aguentou, foi lá, não, pula.
Porque é um padrão, não, ele não deve deixar ninguém se matar, né? Mas o mestre esse que enxergava todas as implicações daquela ação, toda a teia do karma, né? Claro que isso é um exemplo muito, né? Que vai exigir que a gente esteja bem lá na frente, assim, né? Para ter esse tipo de recurso para a gente, né? Ô, Jean, Fala, amor. essa história aí, então, pressupõe que o suicídio não é encarado como negativo por si, né? Não, nenhuma ação, né? Pode ser que tenha implicações kármicas que a gente não enxerga. Mas é que, via de regra, né? Suicídio não é uma boa coisa, né? Mas por alguma razão, aquela ação ia ter um efeito... Nem sei bem se o cara ia morrer ou se o cara não ia morrer, né? Tem isso ainda. Mas aquele mestre via, né? Toda a rede kármica, né? Eu lembro também, isso me contaram também, do Lama Zopa, né? O Lama Zopa estava num lugar, num dos centros ali, tinha um cachorro. Acho que eu já contei isso daí. Estou sentindo que estou repetindo. Mas tinha um cachorro que estava morrendo, assim, sofrendo horrores, gritando de dor. E os alunos, Lama, o cachorro, vai lá, salva o cachorro, mata o cachorro, faz alguma coisa com o cachorro, né? E o Lama Zopa, espera. E o cachorro, sofrendo do Lama Zopa, espera. Aí teve um momento, assim, que o Lama Zopa saiu de onde ele estava, foi lá onde estava o cachorro, fez um poa, o cachorro morreu. Então ele estava vendo ali que tinha um esgotamento de um karma ali, né, para ser feito. Mas a gente quer salvar o cachorro, quer matar o cachorro, né? E melhor, né, do nível claro que do nível de consciência que a gente tem é melhor, né? Não deixar o outro sofrer, lógico que é melhor, né? Mas eu tô querendo dizer assim, que a gente pode tomar ações aparentemente pela empatia, né? Por conta da empatia que a gente tem com o sofrimento do outro, a gente pode tomar ações que não são as mais sábias, né? Só pela empatia. A compaixão mesmo, ela implica mais sabedoria. Implica implica a gente sair da frente. Não importa o que a gente está sentindo naquele momento, né? Importa o que o outro está sentindo, como é que vai ser melhor para ele ali. Então, assim, é um caminho longo, né? Não é muito simples. Mas a gente vai fazendo do jeito que a gente pode, né? Também. Não vamos esperar, né? Chegar lá, a gente vai... Ô, Gê, eu não vou falar direito porque não me lembro direito, mas o que vale é o contexto. Tem uma clássica do Palavras do Meu Professor Perfeito, né? Que o mendigo, né, o mestre mendigo, né, foi pedir comida e o cara estava comendo peixe, né? Embalando uma criança e jogando a espinha de peixe para uma cadela, né? Aí ele falou, não, sai daqui, pobre homem, mendigo, né? Aí o mestre mendigo saiu e pensou, assim, pensou na sua própria sabedoria, né? Esse pobre homem não sabe o que faz, né? Joga restos para aquela que tanto o amou, né? Joga o resto do pai abençoado para aquela que tanto o amou e embala seu próprio inimigo, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Então a gente realmente não sabe, né? Aquele que comete suicídio se está queimando um karma muito brabo de muitos suicídios que provocou, né? Por exemplo, né? A gente não sabe, né? A gente não entende essa teia kármica, né? Não. Mas enquanto a gente não entende, a gente vai usando bom senso, né? A gente vai usando o bom senso de não se matar. Para não deixar ninguém se matar, né? Por mais que... Não se matar e não deixar ninguém se matar, né? Não deixar ninguém se matar. Oi. Che, eu não ia falar nada, mas como tá um comichão assim... Você tá me ouvindo? Tamo. Tá. Eu vou ter que falar. Fala. Porque eu sei que a gente sempre deve evitar julgamentos, inclusive a questão do suicídio e tal. Mas o que eu pude aprender, inclusive dentro do Dharma mesmo, é que o suicídio, via de regra, é algo extremamente, absolutamente negativo. Claro que existem exceções, tem a teia kármica da interdependência, que só um Buda consegue enxergar, mas
assim, por que eu estou falando isso? Só como mais uma vacina para que esses pensamentos a gente sempre repila se eles aparecerem, sabe? Porque uma vez eu ouvi um amigo dizendo que um praticante próximo do Dalai Lama tinha problemas com drogas e tal. E ele acabou se suicidando. Quando o Dalai Lama soube, contaram para ele que era alguém querido, era alguém próximo ali da mandala. Ele lamentou profundamente e ele disse, vamos rezar para que talvez ele nasça pelo menos como um mosquito. Nossa. Tamanha negatividade cometida pelo suicídio naquele momento, com aquela vida preciosa foi desperdiçada. Na verdade, nessa história de Johnson, não dá nem para saber o que ia acontecer, né? Porque talvez não fosse o caso do cara realmente morrer, né? Talvez ele fosse se esborrachar. E vai saber que efeito que teria aquela ação, né? Não era necessariamente um suicídio, na verdade, né? Não, mas você tem razão. Suicídio é difícil. Deve ser bem difícil, né? De ser uma coisa que tem algum resultado positivo, né? Sei lá. Eu acho bem, não de nenhum. Porque a vida humana, ela é a mais preciosa do samsara, né? Dentro do samsara. E rejeitar a vida humana preciosa, eu já vi várias referências dizendo que o inferno é imediato, assim. Via de regra, claro. Com certeza devem haver exceções, mas acho que essas exceções são absolutamente raras. Além daquela referência do Lama Alan Wallace dizendo que para a gente alcançar uma vida humana, né, é como, né, lembra daquele estudo do dermatólogo que ele faz aquela referência, né, naquela boia, é tão raro como se uma foca cega, né, um peixe cego, né, que levanta a cabeça a cada 1000 anos, cego, a cada 1000 anos, na hora que emerge, nossa, olha isso, quando emerge dentro de uma boia, né, aí está a probabilidade da gente conseguir um corpo humano, né? Vamos pensar na preciosidade. Nem toda a vida humana é preciosa. Vamos pensar, mas olha que precioso que é o nascimento, né? Que a gente tem a oportunidade de dar preciosidade para essa vida, né? Daí a gente vai lá e se mata. Os Budas devem chorar muito, falam, mas tanto. O Lama Santé é muito gostado, né? O Lama Santé já se entende, já dá pra ver que tibetano não entende nada de mar, né? Porque tartaruga não consegue ficar, ele fala 100 anos, não consegue ficar 100 anos debaixo da água. Já dá pra ver, tibetano não tem mar, eles não entendem nada de mar, de peixe, de nada que vive no mar. Essa metáfora é muito absurda, né? Não, com certeza. Uma tristeza, né? Então, vamos seguir, chuchus. Então, o próximo item, acho que é o último subitem aqui, desse trecho, é cultivando a atitude de apreciar os outros mais do que a si mesmo, né? Então, cultive a atitude. A razão pela qual eu não estou livre de tal adversidade é que eu tenho sido sempre autocentrado. Então, agora eu deveria repousar apenas na atitude de apreciar os outros, que é a fonte de felicidade e de todo o bem. É a guerra, é declarar guerra contra o autocentramento, né? Então, como é exatamente o que o Gyaltsen Rinpoche disse no começo, né? Isso aqui não é um texto para praticantes, né? Porque para quem não é praticante, isso não faz o menor sentido. Como assim, né? Então, a gente tem sempre essa opção de manter a visão que a gente sempre teve, né? Da vida, das coisas, de agir sempre da mesma maneira que a gente sempre agiu, ou de aproveitar, né, essas situações para pensar no outro, né, quando a gente está no meio da confusão. Tem vários exemplos disso, né? E o que o Dalai Lama fala é que a coisa mais paradoxal é que, assim, no momento em que você, no meio do sofrimento, você abandona você mesmo, né, o sua própria dor, né, sai do centro, né, e volta a atenção para o outro, você sofre menos, né? É paradoxal, assim. Mas quanto mais a gente se centra em nós mesmos, mais a gente sofre. É muito paradoxal, né? A gente precisava experimentar, quando a gente estiver no meio da treta, assim, olhar para o outro, né? Eu tenho vários exemplos, assim, minha avó, quando era velhinha, ela estava doente, assim, aí eu tinha que acordar, doente, ferrada, cheia de dor, né?
Aí eu lembro que tinha uma época que ela estava tomando antibiótico, assim, eu tinha que acordar no meio da madrugada para dar um antibiótico para ela, para não pular horário, né? Aí, sei lá, acordava ela 3 da manhã, assim, para tomar remédio. Aí ela toda ferrada, pulmão, não sei que jeito, não conseguia nem falar que tossia. Aí ela acordava assim, bem zureta, assim, de sono, assim, acordou assim um dia. Nossa, filha, que horas são? Eu falei, são acho que 3 horas, vó. Nossa, filha, você tá acordada essa hora só para me dar remédio? Ela lá toda passando mal, mas minha avó, eu resolvo pra ser igual a ela, assim, né? Chegar a ficar velhinha igual a ela, assim, super voltada pro outro, assim, né? De bem com a vida, assim. Então, a gente tem vários exemplos, né? A gente sempre vê essas coisas, né? Não vou esquecer a mãe do jogador, aquele jogador daquele time que morreu inteiro lá, o Chapecoense, né? A mãe daquele jogador falando pro repórter, você também perdeu muitos amigos, muita gente aqui perdeu, meu filho era amigo de muita gente aqui tá aqui sofrendo. Daí o repórter começou a chorar, ela começou a consolar o repórter, né? Então tem muitos exemplos assim. Esse é o pulo do gato, assim, né? No momento de sofrimento, conseguir voltar o olhar para o outro, né? No meio da confusão. Então é muito difícil quando as desgraças acontecem. É muito difícil quando as desgraças acontecem, né? Então, antes que elas ocorram, é crucial familiarizar-se com as práticas relevantes para esses casos e dar ênfase naquelas práticas que você se sente mais claramente familiarizado. Então, o Shantideva, né, no caminho do Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, tem um verso que eu não lembro exatamente, não consigo dizer exatamente, mas era assim, que tudo fica mais fácil pelo poder da familiarização, né? Então, quando a gente se familiariza, não tem nada que fique mais, não tem nada que não fique mais fácil pelo poder da familiarização. Então, as coisas. E o Alonso falou várias vezes isso no retiro também. As pessoas falam assim: mas isso aqui é difícil, Lema. Isso é praticamente difícil. Aí falou assim: mas não vai ficar mais fácil se você não praticar, né? Então ele também mais ou menos usando essa recomendação do Shantideva, né? Nossa, acho que estourou uma veia aqui na minha mão. Não sei como. Hein? Fiz um roxo aqui na minha mão do nada. Não bateu, Gê? Eu não bati. Sem perceber, assim? De repente, uma batida leve estoura. Você tá batendo sangue na hora. Que louco, não sei. Nossa, tô doendo um monte. Bom, então, também se a gente, né, for pensar nesse treinamento mesmo, como um treinamento, seria bom a gente se propor a enfrentar adversidades pequenas, né? Desconfortos pequenos, assim. E se familiarizando com isso, com tudo isso, na verdade, né? Com todas essas recomendações, assim. Inclusive, como olhar para o outro nesse momento, como tirar o foco de si mesmo, né? Com sofrimentos pequenos, assim. Porque a coisa não vai ficar... Depois que a gente cai no mar, é melhor a gente já saber nadar, né? Melhor a gente ter aprendido antes, assim. Então, não é suficiente que a diversidade se torne uma ajuda no seu caminho espiritual. Não é só isso, né? Mais do que isso, é vital que você cultive um sentimento forte e contínuo de contentamento como resultado de claramente reconhecer que a diversidade está ocorrendo. Então, aquela questão de olhar para a diversidade realmente como um apoio, como bênção do mestre, né? Essa é a coisa mais legal de a gente pensar, assim. Essa desgraça que está me acontecendo é bênção do meu mestre, porque graças a isso eu vou poder treinar isso, aquilo, aquilo outro, né? Então, em situações como as explicadas aqui, cultive pensamentos como este. Uma diversidade como esta é uma grande ajuda para que eu possa experienciar as muitas maravilhosas alegrias dos reinos afortunados e da liberação, que são extremamente difíceis de encontrar. Por continuar a agir dessa forma, mesmo uma situação muito dura, se tornará um agrado especial, como um ladu, que é um tipo de biscoito doce tibetano, feito de cardamomo, especiarias picantes e açúcar mascavo. Considere esse ponto repetida e cuidadosamente e se habitue a manter um senso de entusiasmo. Então, assim, cada coisa que nos contraria, a gente tá cheio de oportunidade, pessoal. Vamos combinar. Não falta, a gente não precisa nem procurar. É só, como diz o Wallace, não vamos sair por aí procurando confusão, né?
É só a gente parar, ficar quietinho que ela vai chegar. Nós, né? Então, quando chegar, em vez de a gente responder com aquela, ai, não, como é que eu vou fazer minha filha proteger? Sai correndo, né? Se der, a gente fala, agora, vem em mim que eu tô podendo, né? Agora eu vou te encarar aqui, né? E com alegria, assim, né? Como parte do caminho, realmente. Isso é, lembra, isso é ensinamento para praticante, né? Então, a atitude de praticante é essa daí, vem em mim. Né? Que a gente tem recurso, a gente tem mestre, a gente tem sanga, a gente tem a nossa prática, né? É a hora de realmente fortalecer. Tipo, agora que tá doendo pra minha mão aqui. É bem isso de mestre aqui, né? Que coisa mais esquisita, gente. Formou um calombinho aqui. Cadê o Paulo? Tá aí? O Paulo médico? Não, né? Paulinho podia me dar uma consulta online. Né? Bom, ao agir desse modo, a atitude alegre, poderosa e especial fará com que uma dor sensorial pareça imperceptível. Então, não está funcionando para mim, por enquanto. A incapacidade da dor de afligir a mente indica que uma fortaleza interna está sendo capaz de superar doenças e é também o critério para a superação de inimigos, espíritos malévolos e assim por diante. Então, é aquela coisa da imperturbabilidade, né? Essa palavra fortaleza interna, eu não tenho certeza deixa eu ver exatamente a palavra em inglês, mas é uma palavra que também no inglês, deixa eu ver, to overcome inner strength, é mesmo força nesse caso. Mas tem a palavra que geralmente a gente usa para paciência ou tolerância, né? Não é exatamente o sentido que a gente dá. Irudoide, vou passar. Não é exatamente esse sentido que a gente dá para paciência e tolerância, né? É esse sentido de não se perturbar, né? Então, uma dor física, ela vai doer, sempre vai doer. Um arrasto também sente a dor da dor física, né? Também sente. Enquanto tem corpo, tem dor física, né? Mas não tem sofrimento psíquico relacionado à dor física. Não tem um sofrimento psíquico de encontrar adversidades. Né? Portanto, a gente não consegue, não deixa de praticar. Lembra a história do começo desse texto aqui, que ele falava que a adversidade ela vai continuar acontecendo, né? Mas porque a gente não tem controle sobre nada, né? E é um erro pensar que as adversidades, se a gente tiver mérito, as adversidades não vão surgir. Vão surgir. Não tem essa relação direta. Ah, essa é uma pessoa que tem méritos, então não vai acontecer nada errado comigo. Vai acontecer. Né? Mas se você tiver mérito mesmo, né, você vai usar como prática. Essa que é a diferença. Muitas vezes a gente confunde um pouco, sabe? Acontece uma coisa ruim e a gente acha que, aconteceu essa desgraça na minha vida, acho que eu não tinha méritos suficientes, meus méritos esgotaram. Se você se afundar, aí sim, os méritos esgotaram, realmente você pode ser que não tenha méritos, né? Mas se acontece qualquer coisa torta na nossa vida e a gente usa aquilo como prática, puta vida, a gente tem muito mérito. Tinha muito mérito quando isso aconteceu, né? Então é um pouco... Lá naquele... A morte é um dia que vale a pena viver, da doutora Ana Cláudia, ela fala que as pessoas que têm muita fé, que acreditam muito fortemente, assim, que depositam muita esperança, né, no divino, né, na hora da morte pipocam na boca do caixa, mesmo, entendeu? Porque aí eles se sentem traídos, né? É mesmo? Mesmo. Né? Ela trata isso muito forte, né? Principalmente porque como ela traz a experiência assim de dois hospitais opostos, do Einstein e do HST, né? De grandes pessoas com grandes fortunas e depois de indigente, né? Então ela traz assim como é tranquilo o indigente. Ele segue tranquilo, né? E lá, né, grandes fortunas que dizem assim, eu pago, eu tive fé, eu fui um bom cristão, agora eu posso ir para Massachusetts, Não tem, senhor, não tem o que ser feito, você entendeu? E a pessoa não aceita, né? Então, isso incomoda muito. E lá, a pessoa diz assim, ó, eu vivi uma vida boa, né? Eu empurrei meu carrinho na rua, eu tive amigos, eu partilhei, agora eu tô aqui e vou seguir,
né, para o outro lado e morre bem, né? E só acredita em Deus, a pessoa fala, acredito, né? Então ela traz, né, numa parte do livro, né, assim, que as pessoas que têm muita fé, que depositam muito isso fortemente, na hora da morte se sentem traídos. Porque agora, cadê esse Deus aí? Cadê Aí esse... eu não sei se eu concordo muito com essa conclusão dela aí, sabe? Porque eu acho que o Darcy mandou um vídeo ontem no estudo nosso lá, ele compartilhou um vídeo que eu postei no Facebook, que é um escândalo de lindo. É um padre que, meu Deus do céu, é um troço assim. Ele falando de Rigpa e, né, a gente budista que enquadra tudo dentro do budismo, né? Mas assim, morrer em Deus, ele fala, né? Morrer em Deus. Quer dizer, tipo assim, eu vou me entregar pro divino, né? Sim, o importante é a pessoa ter fé da entrega, né? Mas Exatamente. não da salvação. Não da salvação, lógico que não. Então, aí no caso ela está falando da salvação, né? Entendi. Como se um pouco isso que a gente estava falando de mérito, né? Que a gente também confunde. Ter mérito ou, sei lá... Exatamente, por isso que eu trouxe, na hora que você falou de méritos, a pessoa acha que com os méritos ela vai se safar, por isso que eu trouxe o assunto. O mérito, as bênçãos mesmo, eu imagino também no cristianismo, seja isso, né? Passar pelas coisas com resiliência, né? Com entrega. O Daniel escreveu lá, paciência igual a manter-se em paz. Na linguagem do Lama Santa, tem seria ação de poder, não se abalar. É isso mesmo. Uma fortitude. Seria a palavra, como é que fala? Ao pé da letra, assim, né? Literal, assim, seria fortitude, mas é uma palavra que a gente não usa. Mas é isso aí, se manter em paz. E apesar da confusão, da diversidade. Posso falar? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Não, é porque sobre a doutora Ana Cláudia, né? Eu li também e eu sou psicóloga, né? Então, na psicologia hospitalar, é justamente visto exatamente isso. Quanto maior a espiritualidade, não como resultado final, mas como caminho, maior a capacidade de superação, né, de adoecimentos graves, inclusive, de enfrentamento da morte, com muito mais paz, quanto maior o nível de espiritualidade, não importa qual seja, como realmente uma ferramenta do praticante. Né, assim. Que às vezes acho que pode ter essa confusão também, sabe, Ju? De a pessoa quando não tem uma compreensão muito profunda, talvez, né? Ou uma relação muito profunda com o divino, assim, seja ele, sei lá, qual for, né? Se achar que o fato de estar passando por uma doença ou de estar sofrendo, né, significa que, sei lá, foi traído. Eu já vivi casos pontuais, eu já vivi atendimentos pontuais desse tipo, né, assim, como que isso aconteceu comigo, já que eu sou praticante. Deus me abandonou. Ou castigou, mas na maior parte das vezes, quando compreende a espiritualidade como um processo de vida, é muito lindo, assim. Faz parte, é uma categoria utilizada para o enfrentamento nos cuidados paliativos, pela própria Ana Cláudia, que é importantíssima. Né? O Darcy postou aqui de novo no chatzinho aqui o link dessa palestra desse padre, né? Thomas Keating. Né? Legal. Maravilhoso. Depois eu vi que ele morreu já, né, Darcy? Ele já morreu. Ele é bem velhinho, né? Esse ano. Lindo de morrer. Se vocês puderem ver, eu postei também no Facebook. Ele é incrível mesmo. Muito bonito de ver. Eu fico muito tocada, sabe, quando eu postei exatamente isso também no Facebook, mas eu fico muito tocada quando eu vejo essas coisas se cruzando, sabe? Porque, lógico que tem uma convergência, né? Das tradições todas, quanto mais vão se aproximando do core mesmo, da essência das coisas, né? Elas vão ficando cada vez mais iguais, assim. Eu lembro que o Alan Wallace, ele falava de um padre também, se eu não me engano, um teólogo. Eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, talvez eu tenha marcado em algum lugar. Mas um teólogo que ele estava em retiro, eu acho. O Alan Wallace estava em retiro, mas ele viu não sei se era um livro ou sei lá, uma entrevista desse homem, né?
falando sobre a experiência dele, ele tinha certeza também que esse homem tinha atingido o Rigpa. Certeza absoluta. Nicolau de Cusa? Não. Nicolau de Cusa. Onde você viu isso? Você ouviu o Alan Wallace falando dele? Ele sempre fala. Toda vez que ele toca nessa convergência, ele lembra de Nicolau de Cusa, que foi Ah, não. Mas esse homem morreu... católico lá atrás. E coisa. Não. Nicolau de Cusa morreu em 1464. Não, o Alan Wallace, o homem estava vivo. Quando o Alan Wallace estava em retiro, o homem estava vivo. Daí quando ele falou assim, quando eu sair de retiro, eu vou procurar essa pessoa. Eu vou me encontrar com ele. Só que quando ele saiu do retiro, ele já tinha morrido. Mas ele queria conversar, sabe? Porque, não sei se ele era judeu. Era uma outra tradição aí, não sei bem qual. E ele queria se encontrar com essa pessoa para compartilhar a experiência, né? Para entender melhor. Porque do jeito que ele descrevia, era bem nítido, assim, que ele estava falando de Rigpa, né? Mas não deu tempo disso acontecer, né? Mas eu acho super bonito quando as coisas começam a convergir, assim. Ele falou, esse padre, nesse vídeo ele estava falando de coisas que o Tenzin Wangyal falou lá em Recife esse fim de semana, que o Alan Wallace sempre fala. Mas, gente, é muito, muito lindo de ver isso, né? Quer dizer, mais ainda eu acho que é exatamente esse que eles estão falando de algo que seja verdade, né? Assim, seja comum e verdadeiro, né, para todas as tradições. Muito lindo de ver. Puderem assistir, tá aí no Porque no fim, né, Gê, no fim, ou assim, na hora que você tem uma abertura, você vai vendo que as deidades, por exemplo, são os santos, são os orixás, por exemplo, são né? Cada um dentro da sua linguagem vai colocando ali as suas fichas nas tradições que melhor aportam suas, né, as suas conexões, né? Mas da experiência de realização da vacuidade, né, da própria iluminação, de repousar em Rigpa, a mesma descrição. Esse padre estava falando disso, com certeza, né? É muito legal, é muito bonito de ver, né? Muito lindo. Se puderem assistir, muito bonito mesmo. Então vamos dar mais uma andadinha. Então, como explicado anteriormente, desfazer-se da atitude de aversão à diversidade é a base para a diversidade poder surgir como caminho espiritual. Então, primeiro, né, a gente abandonar essa atitude de aversão à diversidade. Enquanto a ansiedade matar a sua alegria e perturbar o seu fluxo mental, a diversidade não será capaz de surgir como caminho. Então, se a gente se perturbar, né, se a gente não desenvolver essa ação de poder, que a Dona Santa fala, frente à diversidade, a gente não tem chance de tomar a diversidade como caminho, né? A gente vai rolar, como a gente rolou no meio da confusão, né? Vai sair rolando com as complicações, assim. Mas eu acho que quando a diversidade se apresentar, né? A gente já olhar para a cara dela e falar bem-vinda, a coisa já muda, né? Periga não tem de a gente não ser nem tão difícil assim, né? Então não é para ser uma fuga também, né? Bem-vinda, mas do jeito que tá vindo mesmo, né? Não dá uma dourada nela, né? Agora que eu sou praticante, então, não, vem e sofre o que tem que sofrer, né? Passa pelo que tem que passar, mas como de uma forma a tornar aquilo prática, né? Transformar aquilo em prática mesmo. Mas se deixar atravessar, porque também a gente corre o risco de começar a desenvolver uma atitude meio pseudo-espiritual, né? Com relação às confusões, sabe? Acho que tem esse risco também de a gente começar, não sei, de alguma forma, em vez de a gente tomar essa atitude, né, de usar mesmo a diversidade como caminho, sentindo toda a profundidade dela, né? Corre o risco de a gente dar uma pintada de caminho nela, assim, e sair fora, né? A gente talvez tem que ter um equilíbrio, assim, né? O que vocês acham?
Consegui explicar o que eu queria dizer ou não? Eu não entendi o que você saiu fora. Então, a gente corre o risco. Eu sempre tenho um pouco de medo. Sempre lembro um pouco do Trumpa, sabe? Falando sobre essa relação com a espiritualidade, né? De a gente não travestir também a diversidade para que ela, sei lá, pode ser isso pode se transformar em mais uma estratégia para a gente não enfrentar as dores todas, né? Não sei, eu tô falando, mas o que tá me ocorrendo agora aqui também. Nunca pensei muito nisso. Mas eu sempre tenho um pouco de receio de a gente nessa intenção de tomar a coisa como prática, né? De a gente um pouco pintar de budista, assim, sabe? E não é, acho que o ponto não é mesmo esse, né? O ponto é deixar aquilo atravessar a gente mesmo, né? E talvez não se permitir arrastar, mas mergulhar no sofrimento, né? Quando ele vier. Deixar aquilo atravessar a gente. Tem uma a Pema Chodron, acho que é a que mais fala sobre isso, assim. De a gente se abrir completamente para o sofrimento, né? E ainda assim, ainda naquele... Eu vou tentar resgatar esse trecho acho que é naquele... Quando tudo se desfaz, eu acho, né? Que ela fala sobre isso, né? De como lidar com o sofrimento assim também. Porque não é uma coisa racional só, né? Que a gente está fazendo aqui. É uma coisa experiencial mesmo, né? E de não se perturbar mesmo, assim, de a mente não ser arrastada, de a gente não perder a experiência completa, né, da nossa existência, assim, de ter abertura suficiente para aquele sofrimento caber dentro, né? Mas só um alerta, assim, para te pensar até também junto, sei lá, de a gente não transformar isso dar uma outra cara pro sofrimento, sabe? Agora que eu sou praticante, sabe? Você entende o que eu quero dizer ou não? A Dani falou isso. Não sei qual Dani foi, mas falou isso. Dani. Ela falou isso pro que o Tiago falou em cima. Porque o Tiago fala... Acho que você está falando do risco de a pessoa ficar em um nível superficial de prática. Isso, que pode até ser materialismo espiritual, Exatamente. Não render o ego, mas ilustrar o ego com sofrimento? Ou lustrar o ego com sofrimento? Adornar. Não entendi direito, Tiaguinho. Fala aí. Adornar, como assim? É no sentido de a pessoa florear o ego dela com o sofrimento. Uma falsa vivência de sofrimento, de prática espiritual superficial, em que ela tem um ego espiritual ali, que na verdade não é uma prática genuína, né? Ela pega o sofrimento para enfeitar o ego dela, em vez de render esse ego, de deixar esse ego ser atravessado, sabe? Ela está, na verdade, fazendo ele crescer, só que com uma roupagem espiritual, que eu acho que é mais ou menos o que você estava falando, né? De pintar de budista a coisa, né? Sem ser realmente. É isso mesmo. Aliás, você tá lindo de barba, viu, Tiaguinho? Obrigado. Valeu. Você lembra naquele estudo nosso, acho que foi do materialismo, mesmo que a gente estava lá, acho que até a Sônia estava também, que esqueci o nome dele agora, ele é médico, que ele falou lá no SEB, que ele falou que tinha mães que quando os filhos se curavam, elas não aceitavam que os filhos se curassem, porque elas
iam perder a identidade de mães de filhos doentes. Eu fiquei tão chocada com isso que eu não consigo esquecer isso. É mais ou menos isso que a gente está falando, isso. Você perde a identidade. É mais ou menos o que o Tiago está falando. Você travestiu o seu ego da mãe do filho doente. Então, quer dizer, o menino nasceu com leucemia, de repente aconteceu alguma coisa que, né, já fez um transplante, já se curou, mas ela virou a presidente da Associação de Criança com Leucemia. E agora que o menino se curou, o que ela vai ser? Uhum. Uhum. Né? Então, ela... Né? E agora? Então, quer dizer que é mais ou menos isso, a pessoa virou o budista que trabalha com... E agora? Que isso sumiu, isso acabou. A pessoa, então, ele se apegou com o sofrimento todo, né? Uhum. Ao mesmo tempo, eu acho que aqui a gente tem várias receitas aqui, né, do que fazer, né? Formas muito claras, assim, do que fazer quando a gente está no meio de uma diversidade mesmo, né? Vamos lá. A gente tudo que a gente já viu até agora, na verdade, sim. Olhar para a diversidade e ver assim, puta, olha, por mais que eu consiga resolver ou não, ou pode ser que dê seu escape, ou pode ser que não, o fato é que o Sansara é isso aí, né? Então, cultivar esse espírito de emergência, como diz o Alan Wallace, né? Tomar refúgio, né? Todos esses itens que a gente viu antes, né? Acho que é a forma de a gente enfrentar como praticante mesmo, né? De verdade, assim, usar mesmo a diversidade como prática. Não só pintar de Dharma, assim. A gente podia parar por aqui agora, amores? Deixa eu só ler aqui. Além do então, a gente estava, como explicado anteriormente, desfazer-se da atitude de aversão é a base, né? Para poder seguir. Senão, a gente não vai conseguir usar como caminho. Além do mais, ao treinarem realmente transformar a diversidade em caminho, você encontrará benefícios sem precedentes, pois você verá por você mesmo como as adversidades podem fortalecer a sua prática espiritual e como a sua experiência de bem-estar continuará a aumentar. Então, é aqui que a gente vai parar hoje. Hoje é 3, né? 4. É isso, Chuchus. A gente tem Tem realmente o que fazer aqui. Quando a confusão bater na nossa porta e quiser entrar. Beleza? Então vamos fazer o Thiago falou assim, na falsa espiritualidade, o sofrimento agrega valor. Você lucra, né, com o sofrimento. Tem um ganho, né? Ai, credo. Gente, eu sempre lembro o Lama falando isso. O Sansara é vasto e profundo. E você pensa que não. As pessoas, elas podem se atrapalhar mais, né? Incrível, é incrível que a gente tinha que ter capacidade de fazer, né? Impressionante. Então vamos lá, fazer a prece de longa vida ao Lama e a prece de dedicação de méritos. Tempa tu dorje chanchen dangel kansan zinpe makarai tenzin que bucha pe tempa dandre trinindo céu aze takodrola jambe chachen Aquel Sandra menantendu tsikyang Alan wala si shedrakpa Ike bushen pusha pretengurchi Zanlin chidanke panupcho Sugil teni utabur sil tepa
Lopon ke kikutse zetrin, Gietro contar pelam sutri fazer. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Yawadi Nirduda Godyan Lama Drugyuni Roa Chikang Malupa De Salagopasho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Adhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Obrigada, amores. Obrigada, Gê. Tchau, gente. Obrigado, Jane. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, amor. Tchau.